Na última off-season, o New Orleans Pelicans fez uma das piores trocas do draft em anos. Eles subiram para a 13ª escolha e cederam uma escolha de primeira rodada não protegida no draft de 2026. Subiram para pegar Derek Queen, mas na época todos odiaram, pois não fazia sentido subir só até a 13ª posição. Eles não estavam subindo para o top 5. Muitos achavam essa parte do draft fraca, e o mais surpreendente foi abrir mão da escolha não protegida de 2026. Escolha de primeira rodada. Primeiro, a maioria das pessoas não achava que o Pelicans seria muito bom, e segundo, mesmo que eles fossem bons. Havia grandes preocupações com lesões no elenco, então não fazia sentido. Logo no início da temporada ficou claro que o Pelicans continua ruim. Até agora eles têm 3 vitórias e 22 derrotas. Eles poderiam abrir mão da primeira escolha geral de 2026 apenas para subir da 20ª para a 13ª posição no draft. E tudo isso que acabei de mencionar só continua deixando a situação cada vez mais insana. Eles fizeram essa troca, logo se machucaram e ficaram muito mal, além de terem um recorde péssimo. E o único outro ponto disso, e o ponto que todo mundo meio que esqueceu, era: e o Derek Queen? E quanto ao cara por quem eles realmente subiram na troca pra conseguir? Porque claramente eles tinham muita convicção de que Derek Queen era um cara que eles precisavam ter. E todo o foco estava na troca e não no jogador. Só faltava algo ainda mais louco. O que acontecerá com Queen e sua carreira? Será que ele vai se dar mal? Ou o que realmente está acontecendo? Derek Queen tem sido inacreditável como novato pelos Pelicans, e isso coloca essa troca em um contexto um pouco diferente. Vamos falar sobre Queen como jogador. No início do ano ele teve pouco tempo de quadra. E eu suspeito que isso foi em parte porque ele é um novato e em parte porque existem algumas preocupações reais com a defesa aqui. Acho que isso seguirá sendo um problema para ele na carreira. Já vimos jogadores que agregam valor no ataque ou melhoram como defensores com o tempo, sem serem tão afetados negativamente por isso. O mais empolgante sobre Queen, agora que finalmente joga mais, é tudo o que faz no ataque. Estamos falando de triple-doubles com 30 pontos. Esse cara tem sido uma revelação completa para os Pelicans, e ele ser realmente bom não necessariamente salva a troca, a menos que ele seja tipo um cara de calibre para o futuro All-NBA, mas com certeza ajuda as coisas olhando para trás. Agora, em quadra, ele é um jogador muito único. Nós já falamos um pouco sobre algumas das preocupações defensivas. Prefiro focar nos pontos positivos e no ataque, não quero falar sobre isso. Ele é um passador realmente intrigante, onde eles estão realmente dando ênfase a ele nos cotovelos e como um criador no ataque, o que pra mim mostra que eles estão vendo coisas que gostariam de continuar desenvolvendo. Dentro do jogo dele, ele cria jogadas tanto nos cotovelos quanto no topo do garrafão. Teve até algumas situações em que ele recebe bloqueios de bola e parte para o ataque. E a visão de jogo dele já chegou a um ponto em que os times não estão dispostos a dar espaço para ele. Quando você tem alguém como Derek Queen desse tamanho que ainda não é um arremessador consistente de 3 pontos. Os times vão te dar espaço para ajudar, mas isso não faz muita diferença. Você não é realmente uma ameaça quando está com a bola, a menos que esteja indo ativamente para a cesta. Mas o passe do Queen é tão bom que os times realmente marcam ele de perto, não porque eles têm medo que ele vá arremessar, mas porque querem tentar dificultar a visão de passe dele. E isso acaba abrindo o resto do jogo dele. É muito interessante porque, normalmente, se um cara não sabe arremessar e depende só das infiltrações, aí fica realmente difícil. Mas os times estão realmente marcando ele de perto por causa dos passes dele. E isso faz com que ele funcione quase como alguém de quem eles têm medo. Como um arremessador abre espaço para infiltrações. Ele é extremamente forte, tem pés muito ágeis para alguém do tamanho dele e também um controle de bola muito bom. Lembra um pouco uma versão mais rápida de Alperen Sengun no início da carreira com muito disso. Ele tenta passar o ombro por você e se não consegue, gira e usa o outro ombro. Ele tenta tirar as pessoas do lugar e é um motorista muito determinado. Ele vai até a cesta, finta e engana várias vezes, obstinado em pontuar. Isso é interessante nos Pelicans. Porque, obviamente, ele é destro e há muitas diferenças físicas. Mas é um pouco parecido com o que Zion mostrou ao longo da carreira dele. Ainda não está nesse nível em pontuação e Queen passa muito melhor. Mas, em termos de estilo, há algumas semelhanças e pontos em comum ali. Isso levanta questões de elenco a longo prazo nos Pelicanos, que discutiremos. Mas o último elemento do quebra-cabeça que eu acho que faz de Derek Queen alguém realmente especial. E 2. Algo que eu quero continuar observando é o toque dele ao redor do aro, e as pessoas vão fazer essa comparação. Sempre que um grandalhão sabe passar, comparam ao Jokic, como fazem com o Sengun. Mas e aí? O que torna Jokic incrível é que ele quase nunca erra arremessos de 2,
especialmente perto do aro. Ele tem um toque inacreditável, consegue girar para qualquer lado, usar ambas as mãos e flutuar a bola na tabela. E Derek Queen, obviamente, ainda não está no nível do Jokic, mas eu acho que isso é uma das coisas que faz dele bem especial no ataque. Como um pontuador, ele nem precisa realmente passar por você. Ele só precisa saber arremessar e é ótimo próximo à cesta. Ao reunir todas essas características, você tem um jogador ofensivo interessante, capaz de atuar em qualquer posição do ataque, exceto sem a bola. Porque ele ainda não é arremessador, mas pode trazer a bola na transição e criar ou receber na ala. E tipo, fazer um bloqueio de bola, só colocar alguém, tipo um armador, pra fazer um bloqueio pra ele e ter um armador grande no pick and roll, e ele pode atacar dessa forma. Você pode colocar ele no meio do garrafão, criando pros outros caras, tipo no papel do Draymond. Você pode deixar ele jogar no 1 contra 1 se conseguir uma troca, ou ele pode simplesmente passar pelos caras. E a qualquer momento que a defesa decidir parar qualquer uma dessas jogadas, ele é simplesmente um ótimo passador. Agora, isso não resultou em vitórias porque o elenco dos Pelicanos é ruim e há dúvidas defensivas a longo prazo. Mas em termos de habilidade ofensiva geral, esse tem sido um começo inacreditável para a carreira de Derek Queen. E a peça óbvia que falta aqui, e que eu mencionei algumas vezes, é o arremesso, e a gente fala isso sobre praticamente todo jogador que não sabe arremessar, mas se ele conseguir desenvolver o arremesso de média distância, as coisas ficam perigosas bem rápido. Mas o jogo dele parece sustentável, mesmo que ele não se torne um arremessador de 3 pontos com 40% de aproveitamento, certo? Por causa do toque, da força, da habilidade de infiltrar, de passar e enquanto mantiver o toque perto do aro. Enquanto a gente não começar a ver alguns números avançados mostrando que ele está arremessando, 42% em bolas de 2 pontos de repente durante um mês inteiro, não vejo razão para pensar que isso vai parar com Derek Queen. No estilo de alguém como Alperi e Sengun, existem diferenças físicas entre os dois. Acho que as carreiras deles podem seguir caminhos parecidos e no início talvez joguem menos do que esperavam, por causa de algumas preocupações defensivas. Depois, conforme as carreiras deles avançam, eles descobrem onde precisam estar defensivamente em termos de posicionamento. Então eles são bons o suficiente para que não importe se não são acima da média na defesa porque são tão bons no ataque. Você tem o toque no aro, visão de jogo e a expectativa de evolução do arremesso para Derek Queen. E aí você chega no quarto, quinto ano e está olhando para um jogador de nível All-Star como Sengun e agora Derek Queen. Acho que esse é o caminho que vejo para ele, especialmente no contexto do elenco deles. É muito interessante porque todas as coisas que acabei de descrever não funcionam particularmente bem. Ao lado do Zion, e recentemente fiz um vídeo falando sobre isso, acho que já passou da hora de seguirem em frente, independente do Derek Queen, e fazerem algo novo com o Zion. Não vejo muita sinergia positiva no jogo deles juntos, mas gostaria de ver isso no garrafão. Acho interessante no papel, mas não acho que funcione. Se nenhum sabe arremessar ou gosta, não precisam da bola, mas jogam melhor com ela, isso vai limitar muito seu espaçamento considerando as lesões e a situação contratual com Zion. Prefiro montar o time em torno de Derek Queen e seguir sem Zion, buscando algum valor por ele. Tudo isso que falo aqui com Derek Queen em quadra traz um contexto absurdo para a troca. Há um cenário em que os Pelicans, entre aspas, se beneficiam dessa troca. A escolha deles fica entre as 5 primeiras da classe de 26. Esse cara não se destaca, enquanto Derek Queen vai a vários All-Star Games. Olhando para trás, os Pelicans saíram ganhando na troca. Eles fizeram esse movimento incrivelmente arriscado para subir e pegar um cara em quem eles realmente confiavam. Assim, esse jogador da classe de 26 não é tão bom. O problema é que os Pelicans não precisavam abrir mão de uma escolha desprotegida de 2026 para conseguir Derek Queen. Eles podiam ter escolhido ele com a outra escolha de primeira rodada, usada no Jeremiah Fierce, que também tem ido bem, ou ter subido para a 13ª escolha no draft, com proteção top 3 ou top 5 para 2026. Então você ainda pode ser tão ruim quanto é. E se você tiver a pior campanha da liga e uma proteção top 5 na escolha, você não perde a escolha. Sempre foi possível para os Pelicans, considerando o elenco e as lesões, então poderiam ter feito isso agora. Teriam Jeremiah Fierce, Derek Queen e uma escolha de primeira rodada top 5 protegida em 2026. E se eles terminassem com a pior campanha da liga, o que parece que vai acontecer, eles poderiam ter tido todas essas coisas. Então, mesmo com Derek Queen jogando muito bem, ainda assim foi um erro dos Pelicans. Porque não existe nenhum cenário em que os Hawks olhem pra isso e digam, sabe de uma coisa, na verdade não vamos mais fazer esse negócio. Só por ter colocado uma proteção top 3 ou 5, eles queriam a escolha e descer no draft e os Pelicans podiam ter feito isso de forma mais vantajosa pra eles. É uma situação muito louca e estou muito feliz que Derek Queen está jogando bem.
Se ele estivesse mal de verdade, seria uma catástrofe. E até agora, parece que isso pode realmente talvez funcionar mais ou menos para os Pelicans.